Lembre-se sempre, vocês a partir desse, vocês têm essa obrigação de lembrar os seus filhos. Olha, Deus tem uma aliança com vocês. Então, tenham respeito a essa aliança, sejam fiéis a essa aliança. Assim como, aí pega um casal, pai, assim como eu e sua mãe, o pai falando para o filho, o Jorge falando para o Arthur, assim como eu e sua mãe, a gente tem um sinal de compromisso, de fidelidade, de amor entre nós, de cuidado. Deus também tem um sinal, não somente conosco, mas também com você. E esse sinal foi colocado sobre você no dia que recebeu o batismo. Amém? É muito profundo. Isso traz muita responsabilidade, tanto para a família, quanto para a criança, quanto para nós, irmãos em Cristo. E é muito lindo isso, irmãos. Lembre-se, Deus tem uma fidelidade para com o seu povo. Deus é um Deus de alianças. Amém? Um Deus de aliança, para a glória de Deus. Irmãos, nós estamos em Atos 18, né? Atos 18. Atos 18. Estamos no versículo 12. E nós estamos acompanhando a jornada, a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Assim diz a palavra do Senhor. Atos 18, versículo 12. Quando, porém, Gálio era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordialmente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar quando Gálio declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas, se é questão de palavra, de nomes e de vossa lei, tratai isso vós mesmos. Eu não quero ser juiz destas coisas. E os expulsou do tribunal. Então, todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Gaio, todavia, não se incomodava com essas coisas. Oremos. Pai, em nome do teu Filho Jesus, neste momento nós oramos ao Senhor, pedindo ao Espírito Santo que venha iluminar a nossa mente, iluminar o nosso coração, a revelação da palavra do Senhor. Pai, eu me coloco à tua disposição, importando-me que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer, Pai. Nos dê fáceis exemplos para a compreensão da tua santa e poderosa palavra. É a nossa oração, em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, irmãos? Pode sentar, em nome do Senhor Jesus Cristo. A gente vem acompanhando, e principalmente nessa segunda viagem, que aquilo que Paulo havia planejado, o apóstolo Paulo, e essa comitiva, esses missionários pretendiam fazer, vamos dizer assim, saiu dos planos dele. Queriam ir para a Ásia Menor, Deus os dirigiu para a Europa, e foi entrando, e relembrando, no culto passado, um homem que já estava cansado realmente cansado, e ele fala isso na primeira carta: eu cheguei até vocês, estava em fraqueza, mas temor e tremor. Ele estava cansado. Por quê? Não era fácil. Não é fácil. É um homem de carne e osso como eu, como você. Às vezes a gente olha para os apóstolos, e principalmente o apóstolo Paulo, pensa que é um super-herói. De maneira alguma. E chega no lugar, prisão, tortura, sai na providência do Senhor, e tudo isso no controle do Senhor,
vai para outro lugar, perseguição, vai para outro lugar, perseguição, vai para outro lugar, a coisa não vai bem, não vai tão bem como parecia, sempre tendo adversários. Chega lá em Corinto e a coisa não é diferente, não é diferente. Mas tudo que nós podemos perceber nessa segunda viagem missionária, e a gente vai estar chegando, é o final dessa segunda viagem missionária, irmãos, nada está totalmente no controle do homem. Nada está no controle do homem. E todos nós gostamos de ter o controle da nossa vida, não é verdade? Quem não quer? Todos nós queremos ter o controle das coisas, o controle das nossas vidas. Nós queremos saber o que vai acontecer amanhã. O que será do amanhã? O que vai acontecer nos próximos dias? O que vai acontecer nas próximas horas? Por quê? Porque a gente não quer sofrer. Quem quer sofrer aqui? Quem quer ser perseguido aqui? Quem quer ser alvo de injustiças aqui? Quem quer viver decepções na vida? Seria muito bom, na verdade, se a gente soubesse o dia de amanhã e aí chegasse e falasse, não, por esse caminho, como eu estou vendo que ali eu vou sofrer decepções, injustiças, sofrimentos, então não vou ir por esse lugar. Seria muito bom. Mas não é assim. Não é assim. Mas por incrível que pareça, mesmo sabendo que não é assim, a gente quer ter o controle. A gente quer ter o controle. E a gente sofre, e sofre muito por antecipação, não é verdade? Por isso a palavra preocupação. Antes de estar fazendo aquilo, a gente já está se cansando antes, se ocupando. A mente, está voltado àquilo. Mas, o que bem sabemos, e o que devemos entender, que a vida cristã nos ensina justamente o contrário. E não somos nós que temos o controle das coisas. A vida cristã nos ensina que não somos nós que determinamos o dia de amanhã, de maneira alguma, porque quem somos nós para determinar alguma coisa? A vida cristã, e aqui em Atos dos Apóstolos, nos ensina até o momento, e assim toda a Bíblia nos ensina, que nós, filhos de Deus, nós alcançados pela graça do Senhor, nós que entendemos e devemos entender isso, que Deus é fiel para com os seus, irmãos, nós devemos viver, não buscando saber o dia de amanhã, mas viver e andando pela fé, confiando em Jesus Cristo. Confiando em Jesus Cristo, confiando em sua palavra. A igreja, ela cresce, não porque tudo dá certo, mas porque Deus governa todas as coisas. Nós nos amadurecemos na fé. Existem situações que nos levam a isso. Mas por quê? Porque Deus está governando todas as coisas. E aqui, nesse trecho que nós acabamos de ler, é a mesma coisa. Pense bem, se Paulo, ele soubesse que ao chegar lá em Corinto, ele seria levado a um procônsul, a um governador, para ser julgado, você acha que ele iria para ali? Você acha que ele ia amar esse tipo de situação? Porque quando a gente lê os textos, as coisas passam tão rápido, mas a gente não viveu isso na pele, não é verdade? A gente não passou isso na pele. E muitas vezes nós passamos por determinadas situações em nossa vida que é tão duro, tão dolorido para nós. E não chega aquilo que esses homens viveram. Quantos de nós fomos levados a tribunais para defender a nossa fé? Quantos de nós? Mas tudo isso está no controle do Senhor, Porque Paulo aqui, ele enfrenta o tribunal. Paulo depois, ele vai enfrentar uma longa viagem,
uma longa jornada missionária. E tudo parece estar desconectado, mas de nenhuma maneira está desconectado. Tudo na nossa vida está conectado. Tudo é para a glória de Deus. E o Senhor, Ele governa a história. E nós devemos entender, saber, sabemos. Mas será que nós estamos entendendo e vivendo a soberania de Deus? Porque essa é um dos pilares da fé reformada. A soberania de Deus governa tudo. Estamos vivendo, ou devemos viver, irmãos, como nós lemos lá, sendo o Senhor nosso refúgio, Ele sabe o que é melhor para nós. Mesmo que aos nossos olhos parecem que aquelas coisas não deveriam acontecer, não deveriam estar ali naquele momento, não deveria ser, por esses caminhos. Mas você, eu, nós, a igreja, tem um dono, e Ele se chama Jesus Cristo. Ele se chama Jesus. E estar no senhorio, entender que Cristo tem um senhorio sobre nós. Tudo que acontece, irmãos, está dentro da responsabilidade dEle. E Ele está dirigindo isso. Para quê? Porque todas as coisas cooperam. A palavra de Deus fala: todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? É o aperfeiçoamento do Senhor em nossas vidas. Lucas deseja que a gente enxergue algo maior do que apenas acontecimentos desconectados, mas a mão visível de Deus que está conduzindo cada detalhe da história. E exatamente isso em nossas vidas. Nem sempre entendemos o que Deus está fazendo, mas podemos confiar nele, que dirige todas as coisas. Confie no Senhor. Confie em Deus. Amém? Versículo 12. Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, que era a região, a província, e ao qual Corinto era a capital, levantaram-se judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Então, não era novidade. Então, judeus, e esses judeus unânimes, concordemente, como está escrito aqui na palavra, eles se levantam ali em Corinto contra Paulo. Aonde está se pregando, aonde se está ensinando, aonde está levando a verdade, a palavra, o evangelho, irmãos, sempre existirá oposição. Sempre vai se levantar os opositores. E aqui a oposição, eles estão falando que ele está ensinando, ele persuade os homens a adorar a Deus de um modo contrário à lei. A lei ao qual nem eles e nenhum a cumpriria totalmente. E aqui o que acontece? Ia Paulo falar quando Galho declarou aos judeus: se fosse por efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes, de vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram a Sóstenes, o principal da sinagoga, e espancaram diante do tribunal. Gaio, todavia, não se incomodava com essas coisas. Paulo estava ali há 18 meses pregando o evangelho. Não estava ali há 2 semanas, aqui já se passaram 18 meses. 1 ano e pouco. 1 ano e 6 meses,
1 ano e 6 meses. 18 meses ali em Corinto, o evangelho havia alcançado muitas pessoas. E isso fez o quê? Incomodou aqueles judeus. Aonde está se pregando, aonde está se ensinando a verdade, vai incomodar aquelas pessoas que não conhecem. Vai incomodar aqueles que não são alheios, não são voltados à verdade, não querem ouvir a verdade. Alheios não, desculpa. Voltar, não gostam da verdade. E o que eles fizeram? Pegaram Paulo e levaram lá ao tribunal, levaram ao procônsul, Galho. A acusação não era política, a acusação era religiosa. E eles queriam que o cristianismo fosse declarado ilegal. E observe algo interessante. E o que? No versículo 14 diz assim: ia Paulo falar. Então aquela turma, aquele povo, aquelas pessoas, aqueles judeus incomodados, pegam Paulo, levam ao procônsul, ao governador, para Paulo ser julgado. Porque o propósito o cristianismo é uma religião ilegal, a gente tem que cortar esse mal. E Paulo, alguém instruído, alguém que tem uma boa oratória, Paulo, conhecedor das leis, quando ele ia falar, não é isso? O procônsul fala. Quando ele ia abrir a boca, o procônsul chega e defende, o procônsul chega e interrompe aquele julgamento. Isso nos lembra o quê? Irmãos, em todo tempo, Deus está trabalhando a favor dos seus. Não precisou Paulo falar uma palavra. Não precisou Paulo, chegar e se defender diante daquele tribunal. Deus já estava trabalhando, a favor desse seu filho, a favor desse seu, apóstolo, daquele que estava pregando o evangelho. Esse é o cuidado de Deus conosco. Muitas vezes, será que não passou pela cabeça de Paulo? Eles estão me levando, o que vai acontecer? Deixa eu já preparar minha defesa. Com certeza, muitas vezes sim. Mas aqui Deus chega e mostra uma outra verdade. Irmãos, nós temos um Senhor. E não é um Senhor ao qual nós falamos a palavra Senhor por respeito a alguém. Ele é dono. É o senhorio de Cristo. Se era para Paulo ser acusado, isso era a vontade de Deus. Mas aqui aprove o Senhor, e não foi dessa forma. Houve o quê? Um livramento. E foi vontade de Deus. Seja a intervenção divina aqui através daquele ímpio, ou se houvesse, supondo-se que houvesse um julgamento e ele seria julgado, seria preso, como ele já havia sido muitas vezes, e foi posteriormente, depois acontece, tudo isso está debaixo da vontade do Senhor. Nada foge do plano de Deus, nada está fora do controle de Deus, Deus usou aquele ímpio para defender os seus. Olha só, quando Paulo, olha só, ia Paulo falar, versículo 14, quando Galho declarou aos judeus. Quando Paulo, eu imagino a cena, quando Paulo deixa Galho, é o seguinte: isso não é político, isso é religioso, isso é algo que vocês devem
resolver entre vocês, judeus. Isso é algo que deve ser resolvido entre vocês. Quantas vezes passamos noites sem dormir, imaginando como resolveremos um problema? Quantas noites eu, você, nós passamos noites inteiras, semanas inteiras, sabe, revirando na cama. Muitas vezes nem na cama, a gente vai para a sala, a gente vai para um sofá, senta no sofá, senta lá e fica preocupado, a cabeça esquentando. Eu lembro na minha, irmãos, às vezes eu olhava, eu lembro do meu pai, dificuldades que enfrentava, e este homem, ele sentava no sofá depois do almoço. Ele veio do trabalho, comia, sentava no sofá, e ele sentava no sofá, que é um momento que deve se descansar, não. Ele estava preocupado. Ele não conheceu Jesus, ele não conhecia Jesus, mas ele estava preocupado. Muitas vezes não dormia, e até olhar como criança, eu pensava assim, nossa, eu não vejo a hora de crescer para ser que nem ele, igual a ele, ficar preocupado. Olha só, meu Deus do céu. E hoje nós vivemos isso, nós rolamos para um lado, para o outro. O travesseiro esquenta, não é verdade? Esquenta por quê? Porque essa cabeça está pensando, essa cabeça está preocupada, essa cabeça está imaginando como resolver, como solucionar os problemas. Mas enquanto a gente está preocupado, Deus está trabalhando. E até mesmo antes de vir essa preocupação, Deus já estava trabalhando. Enquanto isso, Deus já está preparando uma resposta. Paulo provavelmente não sabia como responder à acusação. Paulo sabia como responder à acusação, mas Deus não precisava da eloquência de Paulo para livrá-lo. Deus usa quem? O governador. Usa o próprio juiz. E não quis nem saber, não quis nem ouvir a Paulo, a defesa de Paulo. Isso nos ensina o que, irmãos? Nos preocupamos, isso faz parte da nossa natureza, e isso é da nossa natureza caída, pecaminosa. Mas a gente tem que matar essa natureza pecaminosa. E a gente tem que descansar em Deus. Sim, descansar na soberania de Deus. E saber que tudo está debaixo da vontade dEle. E a vontade dEle é perfeita. A vontade dEle é agradável. Mas aquilo que é perfeito e agradável, muitas vezes é diferente do que nós achamos que é perfeito e agradável. Amém? E outra coisa que nós podemos aplicar, nem toda oposição significa que Deus nos abandonou. De repente, dentro do seu lar, dentro da sua casa, no trabalho, aonde estivermos, nem toda oposição quer dizer que Deus nos abandonou. Deus abandonou a Paulo de maneira alguma. Diante de uma oposição familiar, uma oposição profissional, uma oposição, social, lembre-se, isso está se levantando, não quer dizer que Deus te abandonou, Deus te deixou, Deus virou as costas para você. Muitas vezes nós, pensamos, se estou enfrentando tantas dificuldades, talvez Deus não esteja comigo. Aí eu quero relembrá-los, e isso tem que inculcar em seus corações. O que eu falei para as crianças logo, antes de nós iniciarmos, o Senhor tem uma aliança com o seu povo. Ele tem uma aliança com o seu povo. Deus tem uma aliança conosco. E Ele sim sabe o que é melhor para cada um de nós. Uma certeza que nós temos que ter, que Ele nunca nos deixou, nunca nos deixará. Amém? Nós que somos povo dEle. O texto ensina exatamente o contrário. Paulo estava no centro da vontade de Deus, e justamente por isso enfrentava oposições.
A fidelidade nunca foi medida pela ausência de problemas, mas a fidelidade sempre é medida pela presença de Deus em todo o tempo, pela fé. Pela fé, em nome de Jesus Cristo. Oposições, situações adversas, problemas, situações, saúde, matrimônio, profissão, financeiro. Irmãos, Deus está conosco. Deus sempre está conosco. Antes mesmo de Paulo falar alguma coisa, Deus usou o procônsul para justificá-lo, para dar como final, protegê-lo, guardá-lo. Não precisamos viver dominados pela ansiedade. E principalmente nesse mundo de hoje, que a ansiedade ela está aflorando, a gente quer as coisas para antonte, não é nem para ontem, para antonte, anteontem. A gente não aceita quando alguma coisa demora um pouco. Cada vez mais a sociedade, o homem, a humanidade, ela é tomada pela ansiedade. Duvido, porque ninguém aqui está abrindo o celular, não é? Eu creio que todos nós acompanhamos a pregação com a Bíblia. Porque imagina só, quantas pessoas com o celular aberto, já no meio a um culto, e assim procurando as novas, as notícias, os likes, e assim por diante. Uma sociedade, a humanidade que vive dominada pela ansiedade. E aqui nós entendemos que muitas batalhas que imaginamos nunca chegam a acontecer. Muitas vezes nos deparamos diante de tantas situações que nós estamos visualizando uma batalha, uma luta tremenda, e a gente fica desesperado. A gente não sabe o que fazer, a gente não dorme, a gente faz tudo, mas não está acontecendo. A gente está prevendo, está vendo, Isso vai acontecer, isso vai ser. E passou, e não aconteceu. Explique por quê. Quando Paulo ia falar, o procônsul falou. Quando Paulo ia agir, Deus interveio. Deus interveio. A gente vem a confiar no Senhor. Paulo preparou sua defesa, mas Deus resolveu antes de tudo. Quantas vezes sofremos antecipadamente por situações que Deus já resolveu em sua providência. Já resolveu. Amém? Olhando toda a viagem, aqui a gente vai estar encerrando a segunda viagem, é o chamado de Deus para a sua igreja em descansar nele. Entender e viver que Ele tem o controle de todas as coisas. Busque viver a vontade do Senhor, irmãos. Eu ia falar no centro da vontade, não, busque viver a vontade do Senhor. A vontade do Senhor. Busque ser fiel ao Senhor, mediante as Escrituras. Nós temos esse livro para nos guiar. A palavra de Deus. E sermos fiéis às Escrituras, isso vai dizer que a gente não vai agradar muita gente. E não vai mesmo, não vai. É uma ilusão achar que a gente vai agradar. E aquelas pessoas que se agradam, entendam, não foi porque nós persuadimos, que nós fomos bons naquilo. A gente trouxe um bom argumento. Não. Isso foi Deus que operou naquele coração. Agora, se Deus não operar nesses corações, irmãos, a gente vai ter sempre judeus, é um exemplo, trazendo para o texto, pessoas como esses judeus se levantando contra. Sempre nessa trajetória, não somente judeus, mas gentios, o povo, os que são rebeldes ao Senhor, os que se colocam como inimigos do Senhor, sempre. E o que nós vemos é esse Deus
fazendo com que os seus perseverem. A perseverança dos santos, a perseverança na fidelidade ao Senhor, a perseverança em confiar no Senhor, em ter fé no Senhor, a perseverança em acreditar que Deus tem o controle de todas as coisas. O Senhor Jesus tem o controle de tudo, de todos, todos nós. E essa perseverança, isso também é a obra de Deus em nossas vidas, para a glória dEle, para o louvor dEle. Versículo 18. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Secreia, porque tomara voto. Chegando a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. 20. Rogando-lhes que eles permanecessem ali mais algum tempo. Não ascendeu, mas despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso, chegando a Cesareia. Desembarcando, subiu a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Gália e Frígia, confirmando outros discípulos. Paulo, ele permanece aqui, nós vemos no versículo 18, ele permaneceu ali mais alguns dias, e ele não permaneceu ali para, para turismo, não para fazer entretenimento, mas para quê? Para ensinar, para fortalecer a igreja que havia sido plantada em Corinto há 18 meses atrás, aproximadamente. E aqui, dirigido sim pelo Espírito Santo, dirigido assim, por Deus, ali ele finalizou a sua segunda viagem missionária. Lógico, ele ainda vai a Éfeso, mas a missão ao qual ele tinha naquele lugar, ali havia se encerrado. E aqui ele se despede dos irmãos, versículo 18, se despede dos irmãos e navega para a Síria, em direção à Síria, e levou com ele, na sua companhia, Priscila e Áquila, depois de terem raspado a cabeça em Cencreia, por tomara voto. Termina a permanência de Paulo ali em Corinto, e ele inicia a viagem de retorno. Lucas registra cidades, portos, despedidas, encontros. Parece apenas um relatório de viagem, mas existe uma lição muito profunda. A vida do servo de Deus não é guiada pelo acaso. A vida daqueles que pertencem ao Senhor não é guiada pelo acaso, mas guiada pela providência de Deus. Ele permaneceu ali em Corinto determinado tempo, foi o momento de chegar e deixar ali. O momento de voltar para fazer, deixar todo o relatório de meses de viagem desde quando saiu de Antioquia. De voltar, apresentar esse relatório à igreja mãe, à igreja lá em Jerusalém, não somente a igreja que o enviou, que é a igreja de Antioquia, a igreja missionária lá, que o enviou nessa missão. Mas teve um tempo ali. E tudo isso foi guiado pela providência do Senhor. Aqui nós vemos também no versículo 18 ainda, lá em Secreia, ele, junto com Priscila e Áquila, eles raspam a cabeça. Ele faz um voto, e esse voto significa um agradecimento, irmãos? É uma questão de agradecimento ao Senhor, porque
o Senhor tinha os guardado, o Senhor havia os protegido, né? As igrejas, né, foram plantadas, as igrejas estavam ali em amadurecimento, em crescimento, o cuidado do Senhor. Então ele faz um voto ao Senhor. E em Éfeso, quando ele, né, chega a Éfeso, né, versículo 19, chegando a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. E esses que estavam em Éfeso, eles rogam a Paulo, eles pedem a Paulo para que Paulo permaneça ali. Olha só, que convite maravilhoso, não é verdade? Aqui olhando, é lógico, né? Nós olhamos à primeira vista aqui, nós vemos que tudo, depois de tanto sofrimento, indo agora para Éfeso, a coisa estava bem. À primeira vista, tá, irmãos? Quem sabe sempre existe alguma coisa, oposição. E ele poderia, agora é o momento de descansar. Agora é o momento, né, de plantar uma igreja sossegada aqui em Éfeso. Mas não era aquilo que Deus queria. Não era o momento ali. Ele deixa a igreja, mas ele não permanece, né? Ele planta a igreja, mas ele não permanece ali. E aqui Paulo, ele dá uma resposta, né, aos Efésios, que tem, irmãos, tem uma profundidade muito grande. Muitas vezes nós usamos e nós não damos o valor a essa profundidade teológica, que é o versículo 21, né, que Paulo diz assim: mas despedindo-se de si, se Deus quiser, voltarei para vós outros. Se Deus quiser. Nós homens podemos fazer planos, irmãos, e a palavra de Deus fala muito bem disso. Mas quem guia os passos, quem é? É Deus. Se Deus quiser, eu voltarei. Se não for vontade de Deus, eu não estarei de volta. Mas se for vontade de Deus, se eu um dia aparecer aqui, entenda, foi vontade do Senhor. E é o que nós devemos trazer para a nossa vida. A gente, irmãos, a gente pode planejar, sim, a carreira, a gente pode planejar uma aposentadoria. Nós que estamos vivendo aqui, devemos sim planejar uma aposentadoria, nos prepararmos, né, para um momento mais difícil. Podemos planejar viagens, podemos planejar tantas coisas, o futuro para os nossos filhos. Isso é louvável. Mas entenda uma coisa: tudo isso só acontecerá se Deus permitir. Se Deus quiser. Sim, podemos e devemos, mas a gente tem que entender: se Deus quiser, assim será. Porque Deus é o Senhor soberano e nós nos humilhamos diante da soberania divina. Eu planejo a minha vida profissional, familiar, toda ela. Mas tudo isso está debaixo da soberania, da vontade de Deus. Se Deus quiser, próximo domingo estaremos aqui. Se Deus quiser, nós chegaremos aos nossos lares hoje em segurança. Se Deus quiser, nós teremos uma semana abençoada. Mas engraçado, né? Todo esse meu discurso são coisas boas, né? Engraçado que a gente evita. Se Deus quiser. Ou seja, né, aconteceu algo que não estava nos planos, algo que era mal. Não, isso não foi porque Deus quis, isso foi porque o tinhoso quis, né? Aí pronto, é o diabo, é isso, é aquilo. Não, espera aí, gente. Tudo está debaixo da mão soberana de Deus. Amém? Então, né, se Deus quiser, isso a gente deve trazer. Como Tiago, ele trata isso na carta dele. O homem faz plano, né? Não, eu estarei aí, eu farei isso, fecharei esse negócio. Não, se Deus quiser, eu estarei nesse lugar. Se Deus quiser, eu fecharei esse negócio. Se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. Tem uma profundidade muito grande. Quando nós entendemos
a soberania de Deus em nossas vidas, irmãos, essas palavras não são como palavras vazias, porque existe muito isso, né? Está muito, principalmente nós, a grande maioria, brasileiros, até sul-americanos, e a gente, uma cultura religiosa, católica, a gente já sai assim do ventre já falando, né? Eu acredito em Deus, se Deus quiser também, mas será que existe um aprofundamento nisso? Será que não é somente palavras vazias? Mas nós agora, alcançados pela graça de Deus, entendendo a soberania de Deus, essas palavras elas não são da boca para fora. Essas palavras saem de um coração e devem sair de um coração regenerado, um coração convertido ao Senhor, um coração que acredita em Deus, em Jesus Cristo. Então, se Deus quiser, se Deus quiser. Amém? E aqui, o que nós podemos também trazer como aplicação, irmãos, eu sei que todos nós temos planos. Mas olha só, segure os seus planos com a mão aberta. Olha, segure os seus planos com a mão aberta. Porque se não for vontade do Senhor, esse plano, ou algum desses planos, a gente não vai sentir. O problema é quando nós seguramos esses planos com as mãos fechadas. E Deus arranca. E a gente quer. E a gente insiste. E a gente chora. A gente se desespera. A gente murmura. A gente fica emburrado, embirrado, que nem uma criança. Segure os seus planos com as mãos abertas. Porque Deus pode mudar a direção disso. Deus mudou a direção de Paulo lá no início da viagem? Deus mudou o caminho. A gente tem que aprender isso, né? E quando Deus muda, lembre-se, quando Deus muda, Ele não erra. Deus nunca erra. Deus nunca erra. Deus sabe o que é melhor para a gente. Deus sabe o que é melhor para nós. Nem toda oportunidade deve ser aceita. Por quê? Porque ali em Éfeso, né, os irmãos lá pediram para Paulo ficar. Os judeus queriam ouvir Paulo, mesmo assim Paulo parte. Porque uma oportunidade boa pode impedir o cumprimento da vontade de Deus, muitas vezes. As boas intenções. Uma boa intenção, mas ali não está cumprindo o plano de Deus, o cumprimento da missão que Deus nos coloca em nossas mãos. E por isso nós devemos ter e buscar termos o quê? Discernimento espiritual, irmãos. E como nós vamos ter, irmãos, cada vez mais que nós nos aprofundamos, nós buscamos ao Senhor, nós lemos, temos comunhão com o Senhor, existem, dons, ferramentas que Deus nos dará, e uma dessas é o discernimento espiritual. Para quê? Para que a gente não venha a ser movidos pelo entusiasmo, para que a gente não venha a ser levados pelo entusiasmo de um coração, o qual nós bem sabemos que o nosso coração, ele é enganoso, ele é corrupto, ele é mau. O entusiasmo faz com que muitos saiam da vontade do Senhor. Discernimento. Nos enraizar mais e mais na palavra do Senhor. No versículo 23 aqui, Paulo, havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Gália e Frígia, confirmando todos os discípulos. Paulo, ele viajou, ele retorna. Aqui nós vimos os versículos anteriores, no versículo 22, ele sai de Éfeso, sai de Corinto, Cencreia, vai para Éfeso, permanece um tempo ali, planta a igreja, ali sai, vai para Cesareia Marítima, dali ele vai a Jerusalém, há um motivo, um propósito, a igreja mãe. De Jerusalém ele volta à igreja ao qual ele auxiliava, no caso lá em Antioquia, de onde saiu a missão. E 23 diz, havendo passado ali algum tempo.
Um coração de um missionário, um coração de alguém que ama a palavra de Deus e quer compartilhar, quer pregar, quer ensinar, ele não fica muito tempo ali. Depois de toda a viagem, Paulo poderia pensar: agora é preciso descansar. Agora é o momento de sossegar. É o momento de deitar a cabeça no travesseiro, porque foi um homem que não tinha onde dormir, gente. Não é igual aos missionários, ou melhor, entre aspas, existem determinados líderes espirituais hoje que só vão para determinadas localidades. Se tiver um hotel X, tem que estar, em motel, tem que ter um voo assim, tem que ser assado. Mas ele parte de um lugar para outro, gente, sem saber onde vai dormir, sem saber o que vai comer. É uma realidade totalmente diferente de alguns que se dizem missionários hoje, dos pseudos ou falsos apóstolos hoje. Certas lideranças totalmente diferentes. E ele, quando volta a Antioquia, ele poderia muito bem pensar assim: agora é o momento de descansar, é o momento de chegar, recuperar forças e pastorear essa igreja aqui, que é uma igreja grande, irmãos. Mas não. O desejo e o dever de anunciar o Evangelho, de fortalecer aquelas igrejas ao qual ele havia plantado, de discipular, fortalecer as igrejas era muito maior. A fidelidade à palavra de Deus. Porque não adianta aglomerar pessoas e não as ensinar, não as discipular. É um trabalho árduo. É um trabalho árduo. É um trabalho que muitas vezes se decepcionam. Nós, como pastores, um pastor, irmãos que estão, entranhados na obra de Deus, que estão ali, não é só plantar, e o trabalho, e as decepções que existem, a dedicação, o discipulado. Como eu comentei a cultos passados, o trabalho que existe com as mulheres, isso é o quê? Isso é discipulado, gente. Isso exige muito. Um desejo que eu tenho para com os homens. Tem tempo. Também não é desculpa, também eu sei disso. Mas estou no limite. Por quê? O discipulado. Estudo que é oferecido aos irmãos. Discipulado. Futuros estudos que serão oferecidos aos irmãos. Futuros estudos que serão oferecidos aos filhos dos irmãos. Jovens. Discipulado. Discipulado. Exige-se. E a igreja tem que valorizar, a igreja tem que entender. Este homem, ele não ficou parado ali. Esse homem, passou pouco tempo, havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, voltou lá para onde havia iniciado a segunda viagem. Confirmando, fortalecendo, encorajando, discipulando, todos os discípulos. Agora, Paulo não pensa, agora é preciso descansar, mas Lucas registra algo impressionante. Ele inicia imediatamente outra viagem missionária. Não era um homem voltado, à questão de angariar lucros de uma vida, não. A vida que esse homem passava, a vida que um servo de Deus passa.
as marcas do Evangelho, as marcas de servir a Cristo, elas estarão no coração daqueles que são fiéis, na vida daqueles que são fiéis e fiéis à palavra de Deus. Marcas de decepções, marcas de oposições, lágrimas que ninguém ouve, o melhor, né? Estou falando que nem um baiano, né? Lágrimas que ninguém vê, noites mal dormidas. Será que haverá sustento? Será que haverá comida? Não para mim, para a família. Mas o que impulsiona, né? O que leva a homens, mesmo em grande sofrimento, é porque, alcançados pela graça de Deus, sabem que Deus é fiel. Deus sempre foi fiel a Paulo. Deus sempre foi fiel ao seu povo. Deus sempre foi e será fiel à sua igreja, a todos nós. Deus que tem uma aliança conosco. E Ele, de forma voluntária, fez essa aliança. Amém, irmãos? Paulo sabia que a caminhada cristã é longa, e há tentações, há sofrimentos, perseguições, momentos de desânimo. Por isso, os discípulos precisavam ser fortalecidos continuamente pela palavra. É interessante observar que Paulo não apenas fundava igrejas, ele voltava para cuidar delas. Esse é o coração pastoral. O verdadeiro pastor não se preocupa apenas com números, mas se preocupa com aquelas vidas, com aquelas pessoas. E por isso o alimento, por isso o discipulado. Você precisa de fortalecimento constante. Ninguém amadurece espiritualmente sozinho. E isso é algo que a gente tem que entender. Ser um cristão não é ser uma ilha. Aquele que se isola busca o quê? Coisas para si. Motivo, sabe? Coisas que vêm, né, somente para si. Que venham para o seu bem. Por isso que existe, né, a igreja. Por isso que na igreja existe a palavra de Deus, a oração, a comunhão dos santos. Ser cristão é fazer parte de um povo. Ser igreja é isso aqui, ó. O maior discurso, um discurso satânico, é dizer assim: eu sou igreja. Não é. Você está equivocado gramaticalmente. Porque igreja, a própria palavra diz que é uma congregação, que é um ajuntamento. Igreja somos nós. É um povo diferente um do outro. Um povo ao qual cada um tem os seus traumas, as suas decepções, as suas alegrias. Não é verdade? Cada um veio de um canto. Cada um aprendeu uma coisa. Cada um muitas vezes fala uma língua. Pode falar o mesmo idioma, mas uma língua diferente. Para mim, é. Para mim, o que você acha S, para mim é si. É brincadeira, mas para mostrar a nossa diferença. Um vem da Bahia, outro vem do Paraná, outro vem de São Paulo, outro vem do Mato Grosso, outro vem do Japão. Vem não, está no Japão. Mas é um povo só. Um povo que Deus, na eternidade, Ele escolheu
Ele elegeu. E Ele nos trouxe aqui. Nos trouxe porque Ele tem um controle de tudo. E a gente deve descansar nisso, para a glória dEle. Porque nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a noiva do Senhor. A amada igreja de Jesus Cristo. Amém? Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Aqui Paulo, ele termina, nós vimos aqui, terminou a sua segunda viagem, nem descansou, já começou a terceira, nem descansou. E aqui nos serve também um outro exemplo de aplicação: pregue. Em tempo, fora de tempo. Não perca as oportunidades, pregue. Mas para você dar algo a alguém, irmãos, você tem que ter isso, não é verdade? Para oferecer esse algo a alguém, você tem que ter isso. Não adianta você chegar a querer oferecer pão para a pessoa e você não tem pão em casa, não tem pão contigo. Ah, mas eu sei quem tem. Não, você tem que ter o pão. Você tem que ter essa oferta. Mas para isso existe uma dedicação nossa. Por isso exige de nós, que a gente venha buscar, aprender, ser edificados, amadurecer, crescer no conhecimento da palavra de Deus. Amém? E nisso a gente vai sendo forte. Nisso a gente vai vendo que você vai olhar para trás, vai ver, nossa, aquilo que eu passei, me arrancou os cabelos. Nossa, como eu era um bebê na fé. E realmente, nós éramos e a gente está caminhando. Qual é a nossa maturidade espiritual hoje? Bebê? Uma criança andando, uma criancinha de colo, uma criança que já está andando, uma criança que está começando a falar, uma criança que já está começando a se alimentar, se virar sozinho, uma criança que já está se socializando, já lá vai crescendo, vai sendo um jovem, daqui a pouco um adulto, e assim vai. E aí parou não, irmãos. Existem adultos. Há um crescimento, há um amadurecimento. Eu gosto mais dessa palavra, um amadurecimento. Mas para isso, busque conhecer mais o Senhor. Amém? Oremos.